Quem chega agora aqui, eu chamo para esse papo, é a Isabel Mega, nossa analista, também lá direto de Brasília. Viu, Isabel? Muito bom dia para você, minha querida. Porque, olha, enquanto a gente está completando aqui 5 anos dessa operação, né, desse caso Master, 5 meses, desculpa, já estou em 5 anos. Obrigada, minha querida Pamela, editora que está aqui já soprando e me ajudando aqui nessas horas, né? É a idade que está chegando, viu, gente? A apresentadora que vos fala faz aniversário amanhã, a idade vai avançando. Dá nisso, viu, Bel? Mas olha só, 5 meses dessa operação. E o que a gente sabe é que lá pelos bastidores de Brasília, o que a Isabel vai trazer aqui pra gente, existe uma preocupação muito grande e uma verdadeira correria, porque quando a gente tem investigações dessa magnitude, envolvendo nomes como a gente já viu ao longo dessas investigações sendo citados, obviamente a preocupação agora é muito grande, principalmente pela expectativa, por causa da expectativa pelas delações premiadas, que estão sendo já negociadas, estão já bem encaminhadas, né, Isabel? Bom dia, minha querida, para você. Oi, Débora, bom dia para você também. É efeito do plantão, tem nada de idade não, viu? É efeito do plantão, sábado de manhã. Aquela disfarçada, né? Plantão, cansaço. É isso. Vou te defender aqui. Bom dia para quem está com a gente também do outro lado da tela. De fato, Débora, passados esses 5 meses, a principal expectativa que a gente tem no momento é sobre quais novos desdobramentos virão a partir da colaboração premiada que está sendo negociada por Daniel Vorcaro, junto com a Polícia Federal, junto com a Procuradoria-Geral da República, e a expectativa é de uma homologação posterior do Supremo Tribunal Federal. A gente sempre tem que frisar o fato de que, para que você tenha essa colaboração premiada formalizada, você precisa trazer elementos novos, elementos os quais os investigadores não tiveram acesso até aqui. Então, Vorcaro vai ter que entregar muita gente. E é esse o X da questão. Entender quem é essa muita gente. Se de fato ele vai implicar figuras dos 3 poderes da República ou não. Onde ele vai mirar na hora de fazer esses relatos. E mais, o relato por si só não é suficiente, tem que ter elementos comprobatórios. Então, esse é o principal ponto, é a principal lacuna a ser preenchida daqui para frente em relação ao caso Master, até para a gente saber se esses 5 anos, Débora, eventualmente 5 meses, eventualmente podem virar 5 anos, ou menos, mas se a coisa pode ganhar mais corpo e a gente ainda ficar aqui falando por bastante tempo sobre o caso Master. Foram 5 meses muito intensos em que essa operação chacoalhou todos os poderes. A gente vê, por exemplo, o impacto para o Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar mais sobre isso aqui ao longo da programação, mas foi o poder que mais sangrou até aqui por conta de todas as implicações que são relacionadas a ministros da Suprema Corte com o caso Master. Mas a gente tem uma engrenagem que ela acaba rodando em todos os poderes também. O próprio Daniel Vorcaro nunca escondeu as relações que ele tinha com os 3 poderes. Teve um depoimento que ele deu em dezembro do ano passado, em que foi publicizado, em que ele fala que ele tinha relação com os 3 poderes, mas que isso não vinha ao caso. E isso vem super ao caso, da gente entender como é que esse esquema todo dele estava embreado nos 3 poderes, né? Quais são as figuras da política? E é interessante porque ele tinha tanta relação, haja vista as trocas de mensagens, a agenda do telefone dele, e era um telefone, a gente não teve acesso a tudo, né? Mas ali já dava um indicativo de que ele conversava com gente de todos os espectros políticos, a ponto de ser recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, a ponto de ter relações com camadas do Centrão, do bolsonarismo no Congresso Nacional, fora o lado do Supremo Tribunal Federal. Então, tem muitos nomes da política que são citados nas conversas de Daniel Vorcaro e que podem vir a serem implicados também nessa colaboração premiada. Ele precisa entregar algum fato novo. Então, para a gente dizer se esses 5 meses, o que eles vão virar,
qual é o tempo que a gente ainda tem pela frente em relação a essa operação, a gente precisa entender principalmente qual vai ser o impacto dessa colaboração premiada e o que ele vai trazer de fato novo, até para convencer os investigadores e ter os benefícios de quem firma uma colaboração premiada. Afinal de contas, é disso que ele está atrás. Hoje ele está preso, ele está numa situação muito diferente de toda aquela ostentação que era flagrante da vida de alguém que foi um dos principais banqueiros do país.